Tá? Então, iniciando, gente, nessa apresentação, né, de início eu pretendo falar talvez meia hora, 40 minutos, e depois talvez abrir para as perguntas que são mais enriquecedoras enquanto diálogo. Né? O objetivo que eu vou levar em conta, né, é introduzir as noções do novo paradigma sistêmico ou construcionista social. Ele é um sistema de ideias que contribui para a compreensão do desenvolvimento de crianças e adolescentes, colocando ênfase nos múltiplos contextos, nos processos de desenvolvimento, com ênfase numa matriz da relacionalidade. É importante a gente situar que, assim, como Leopoldo introduziu, é um sistema muito frutífero para diálogo com outras teorias do desenvolvimento. E é sempre importante que a gente situe em que paradigma estamos, né, nos colocando, para que a gente não possa resvalar numa confusão de línguas ou numa fusão de paradigmas. Então, a gente está falando de um paradigma que tem início, depois eu vou falar um pouco desse histórico, ele tem início a partir dos anos 40, 50, com os estudos sobre família, principalmente com dois grupos que despontaram no mundo. Né? Esses grupos, naquela primeira geração sistêmica, né? Então existia um grupo em Palo Alto, na Califórnia, né? A sistêmica de Palo Alto, e o grupo de Milão, a sistêmica de Milão. Então, a gente considera que o construcionismo social seria uma terceira geração sistêmica, depois desses primórdios, e ele traz, então, a possibilidade de novas compreensões dos encontros humanos, não só na área de família, mas também em diálogos públicos, em diálogos institucionais, e outras possibilidades, até inclusive de mediação, práticas em consultório ou em outras aplicações, inclusive em educação, né? Essa compreensão dos encontros e dos diálogos corporificados e da ação conjunta. Então, assim, vou começar o compartilhamento. Deixa eu só entrar aqui. Para vocês começou o compartilhamento, gente? Não. Só um momentinho, eu vou... Só um segundo. Começou? Agora foi. Uhum. Ok. Bom, então, para iniciar, né, eu introduzo, né, uma definição de construção social. Né? Esse termo que se tem difundido atualmente nas áreas de psicologia social, saúde mental, as terapias familiares contemporâneas, que foi um termo primeiro utilizado em 1985 por Berger e Luckmann, que se referiram, então, à construção social da realidade. Se algo é considerado, se algum fenômeno é construído socialmente, então a gente pode compreender, né, nessa visão, que esse algo não pode ser explicado por essencialismos ou explicações individualistas. Então, a gente vai falar esse enfoque sistêmico de terceira geração, né, desse novo paradigma sistêmico, ele é eminentemente relacional. Ele de algum jeito, questiona o uso de explicações individualistas e o recurso de explicações por essencialismos.
Também não se deve, né, tentar explicar um fenômeno construído socialmente por uma ótica naturalista, nem pela lógica da representação. Então, aqui estamos falando de um paradigma, né, que então, é não representacional, certo? Então, ele já mostra em algumas características próprias, né, constituindo um guarda-chuva de práticas e teorias sobre o diálogo humano, sobre família, inclusive, né? E neste guarda-chuva de denominações de práticas pós-modernas sobre família, você, então, pode inserir aí essa perspectiva construcionista social, que se mostra como um movimento em permanente construção, a partir do momento que ele, inclusive, questiona as verdades científicas estanques. Então, não faz sentido pensar em construção social, ou então construção social da infância, construção social dos riscos infanto-juvenis, se você pensa em verdades com V maiúsculo, verdades essenciais, tá? Porque esta perspectiva, ela prioriza as verdades locais e as verdades transitórias. Então, existe toda esta questão contemplada por esse novo paradigma, que é um novo paradigma também científico, que propõe uma ampla transformação de mentalidade. Um raciocínio sistêmico passaria a ser compreendido como um raciocínio amplificador e não um raciocínio restritivo a verdades estanques na sua versão final. Tá? Então, a gente poderia falar que aqui nós estamos diante de um questionamento da construção de conhecimento e das verdades científicas, tá? Buscando o uso de vocabulários mais exploratórios e não vocabulários explicativos. Então, isso já é algo que um legado de outras gerações sistêmicas, não só agora do construcionismo social, a questão de utilizar perguntas amplificadoras e perguntas processuais. São as perguntas com o como dos processos, e não as perguntas explicativas, que nos enterram, muitas vezes, elas nos remetem ao núcleo duro de verdade. Tá? Então, nessa forma de abordar os problemas da ciência e os problemas também, os problemas clínicos, tá? Isso requer, então, um vocabulário, como eu falei, mais exploratório e alusivo do que explicativo. Então, isso diferencia esse pensamento, esse paradigma, de outras formas mais representacionais, como eu falei, da ciência e das grandes narrativas da ciência. Então, o construcionismo social, de algum modo, também prioriza as pequenas narrativas. Ele questiona as metanarrativas, as explicações universalizantes. Tá? Então, abandona, inclusive, as explicações universais ou sistemas tradicionais, o conservadorismo acrítico e reativo. Então, já dá para introduzir também que isso implica num posicionamento político e ético, tá? Na construção dos diálogos, os diálogos humanos, inclusive os diálogos clínicos, tanto em práticas terapêuticas individuais, como práticas de terapia de casal ou família. Então, isso fazendo parte dessa noção de que as teorias não são formas de representar a verdade, tá? Então, se opondo à totalização das verdades com V maiúsculo e pensando nessas pequenas narrativas. Eu gosto de falar uma expressãozinha, às vezes as pessoas falam que os grandes encontros numa festa, quando a gente dá uma festa em casa, as conversas relevantes acontecem na cozinha, e não na grande sala dos eventos pomposos. Então, o construcionismo social, nas práticas de família, ele se interessa por essas pequenas narrativas na família, os pequenos encontros, as ações conjuntas. Então, a visão não é só
de linguagem enquanto linguagem significante. Ao contrário, já se pensa a linguagem como ação conjunta, tá? Então, já existe, então, a percepção, uma virada aqui mais para a experiência compartilhada. Tá? Bom, aí pensando no histórico, o enfoque construcionista social, ele se situa, como eu falei, ele parte de um paradigma sistêmico que ele já, a princípio, pensava a família como um mecanismo, tá? Então, a primeira geração sistêmica pensou na cibernética, o funcionamento como máquina comunicacional. Era muito comum se pensar uma dicotomia entre família saudável e família disfuncional, o que hoje seriam considerados vocabulários redutores, vocabulários totalizadores. Então, se falar de família disfuncional, talvez seria uma forma de rotular, um vocabulário rotulador, tá? Com relação a essa primeira geração sistêmica, era muito importante a contribuição de muitas ciências físicas, como a biologia, a física, a química, e se falava, então, da manutenção do equilíbrio, da homeostase em torno, inclusive, dos sintomas, do sofrimento nas famílias e casais. Sem que se houvesse uma programação ao longo do tempo, é claro que essa divisão em gerações ela é mais didática, até de certo modo ela é artificial. Os teóricos foram modificando a visão de família, começando aqui influenciados pela teoria dos sistemas vivos, eles começaram a pensar a família como um organismo vivo, um organismo que funcionava como um sistema aberto, um sistema de autoconstituição, de autocriação. A palavra autopoiese, poiese significa criação, né? Então, pensando em noções de autocriação. Então, o próprio diálogo entre o terapeuta e a família, ou dentro do próprio casal, ele traz uma autopoiese, determinando estruturas discursivas. Aqui existe uma contribuição da percepção do caos, da organização, essas noções que vieram também da física, da matemática, os sistemas de caos. Mas agora um importante giro na compreensão de família veio a partir da virada linguística, em que houve ênfase, então, nos jogos de linguagem, que determinam a constituição de novos modos de vida. Isso passou a ter uma influência fundamental, né? A compreensão a forma como a família fazia seus acordos, isso centrado na linguagem. E aí, dentro desse histórico, a gente pode considerar que esse terceiro giro de paradigma, a terceira virada, então, esse novo paradigma sistêmico, que ele pode ser descrito com alguns sinônimos. É claro que aqui esses sinônimos, muitas vezes, existem pequenas diferenças de nomenclatura, mas de algum jeito, como eu falei, eles podem se aproximar a essa compreensão de um guarda-chuva dessas teorias e práticas pós-modernas do diálogo humano e, dentro disso, das terapias de família, né? Então, a gente também pode falar da visão dos sistemas humanos, os sistemas complexos, aqui vem da teoria da complexidade, a noção de complexidade, os sistemas de colaboração, os sistemas narrativos e a metáfora aqui da co-construção, tá? Então, pensando nessa contribuição já que não fica restrita a vocabulários da biologia. Então, se a gente estiver atento, no primeiro paradigma e segundo paradigma dessa noção de diálogos familiares, você tem uma influência marcada das ciências naturais, e aqui você passa a priorizar algo dos sistemas humanos que as metáforas biológicas, as metáforas das ciências naturais já não explicam. Então, por isso que você fala de sistema complexo.
em que operam redes dentro de redes, dentro de sistemas, numa cocriação, tá? A cocriação na linguagem e na ação conjunta. Então, a ênfase não é só na linguagem, a ênfase já passa a ser na relação. Então, a gente pode considerar que é um giro também, uma virada de paradigma, que ela tem uma influência da linguagem, mas já se fala de linguagem como linguagem corporificada. Tá? Então, é isso que eu vou destacar hoje, falando quanto que isso pode ser enriquecedor na compreensão da psicologia do desenvolvimento, para a compreensão do desenvolvimento de crianças e jovens. Agora, vou dar uma pequena parada. Esse interesse por esse tema veio da minha pesquisa, né, do meu mestrado, que depois evoluiu para um doutorado, que é a respeito das potencialidades e os riscos das mídias digitais para crianças e jovens, né? Em que eu faço uma triangulação teórica entre essa teoria, a teoria sistêmica do novo paradigma, e a visão do desenvolvimento de Donald Winnicott, que, mais uma vez, situando, são paradigmas distintos. A gente deve estar, em termos de epistemologia, devemos tomar esse cuidado para não fazer uma fusão, né? Eles guardam algumas diferenças importantes. Mas, nesse trabalho, eu tenho apontado algumas confluências ou algumas ressonâncias entre essa visão sistêmica do novo paradigma e a visão de Donald Winnicott, principalmente na ênfase na matriz relacional. Tá? Essa ontologia que põe ênfase na relacionalidade. Tá? Bom, ainda com exposição sobre esse conjunto de ideias do construcionismo social, então, como é que a construção social, a visão construcionista, se situa, né, dentro da noção de desenvolvimento em termos da construção da noção de saúde e doença. Tá? Então, como eu havia comentado, essa construção ao longo do tempo, né, envolve sistemas dentro de sistemas, redes dentro de redes. Tá? E aí, nesse sentido, as práticas dialógicas, as práticas de terapia, elas passam a ser vistas como uma geração de diálogos humanos em sistemas complexos, né? E sistemas de co-construção. Assim, através de um clima colaborativo na terapia, podem ser geradas novas narrativas com significados e ações nessa cocriação. Então, são ações criativas que podem surgir sem que as famílias ou os sistemas estejam emaranhados e presos na descrição daqueles sintomas, daqueles problemas clínicos. Então, a terapia, ela deixa de ser a busca de verdades essenciais, com aquelas perguntas com porquê, mas elas geram diálogos, geram reflexão. A gente pode considerar, então, um convite à reflexão, né, sobre a forma como os problemas são cocriados. Então, isso como consequência na esfera das psicoterapias, para a gente situar, então, a formação do self, uma ênfase que eu vou dar aqui mais adiante na apresentação, é assim, como se situa o desenvolvimento do self a partir desse raciocínio sistêmico de novo paradigma, né? Então, os problemas do self, a mudança terapêutica, o processo de mudança dos envolvidos na conversa clínica, no tratamento, e a noção de cura e o próprio lugar de especialista, eles são colocados em questionamento, tentando promover, né, práticas mais horizontais e que o conhecimento não seja verticalizado, sem o olhar de rapina do especialista que entende mais sobre família, né? Então, talvez naquele histórico, nos primórdios da relação, do estudo das relações familiares, né, o especialista ainda ocupava o lugar de detentor do saber de quem são os indivíduos que compõem uma família funcional ou uma família disfuncional. Então, essa construção da noção de normalidade, ela era mais verticalizada, estava em mãos do
terapeuta ou do especialista. E aqui você passa a conceituar, né, que a construção desse processo de mudança no espaço de terapia, ele é construído a várias mãos. E o terapeuta, né, ele busca formar parcerias. Então, quando a gente pensa nas práticas dessa visão sistêmica pós-moderna, né, você pode, por exemplo, pensar num atendimento clínico, pode fazer sentido que uma pessoa da escola venha ao consultório conversar junto com o cliente, né? Então, assim, o lugar de cliente, ele também é uma construção, é uma construção ao longo do tempo, e muitas vezes um parceiro, um par, um namorado, uma namorada, outra pessoa, o padrinho, várias pessoas podem ser convidadas às essas conversas sistêmicas, e o terapeuta não se coloca como um especialista, e ao contrário, ele faz perguntas circulares, perguntas apreciativas, né, a partir de um lugar de não saber, sem se colocar como esse detentor dessa autoridade, priorizando uma ontologia das relações. Então, isso aqui, então, é fundamental que a gente perceba. É nas relações, através das relações, pelas relações, ou atravessado por relações que nós passamos a nos constituir, né? Então, essa é uma ênfase bem marcada, bem importante nesta visão. Uma outra questão, né, pontuada pelos autores da visão construcionista, né, nessa terceira geração, né, é a questão da ética da pergunta, o lugar do terapeuta, né, quando ele coloca perguntas na clínica ou em outras situações de diálogo, né? Então, existe uma frase seminal, uma frase bem importante de Kenneth Gergen. Gergen ele é um psicólogo social da Pensilvânia, que hoje eu vou falar de algumas contribuições dele. Ele tem uma frase muito interessante, bem icônica, quando ele fala: uma pergunta terapêutica pode ter implicações para toda a trajetória de uma vida. Então, aqui nós estamos falando, de novo, né, da ética, a estética e a política, né? Toda essa composição, né? Quando se faz uma pergunta, um sistema, os envolvidos no diálogo clínico, eles podem mais se emaranhar num círculo em torno dos sintomas, ou eles podem buscar uma geração criativa de recursos ao lidarem com o sintoma, né? Então, de algum jeito, as nossas perguntas, né, essa nossa responsabilidade ética, o terapeuta ele pode fazer perguntas de amplificação, perguntas que propõem reflexão, além dos problemas clínicos, né? Também sobre a manutenção desses sintomas, mas para além deles, pensando em recursos criativos, né? E essas perguntas que podem gerar conversas mais apreciativas e menos emaranhadas, como eu falei, que não estão girando o tempo todo num círculo vicioso, e aqui a gente pensa, então, nas conversas clínicas, buscando um círculo virtuoso, né? Eu vou dar um exemplo de uma pergunta que pode perpetuar essa manutenção de um lugar dos problemas, dos sintomas. Eu vou dar um exemplo. Quando o terapeuta coloca uma pergunta como... Vou dar um exemplo. Como assim você não colocou o seu filho na creche? Então, pode ser que essa pergunta seja uma pergunta de constrangimento, né? E de saber, não a pergunta de um lugar horizontal, de não saber. Então, quando a gente coloca uma pergunta, como assim, tal coisa, de algum jeito, né, como um subtexto, você está dando uma bronca no cliente, ou você está constrangendo. Então, essa pergunta, muitas vezes, ela pode não ser útil e gerar opressão, gerar menos criatividade, tá? E dando um exemplo, é claro, isso aqui eu estou dando só como uma pincelada
para finalidade didática, não existe um protocolo de perguntas corretas ou incorretas, é claro, e isso só se constitui a partir do contexto de conversação na clínica, fazendo sentido para os participantes, né? Eu vou dar um exemplo de uma pergunta apreciativa. Então, vamos pensar, uma criança vem para o consultório e a mãe vai contando de como ela está cansada ou extenuada lá pelo sintoma da criança. E o terapeuta pode perguntar, o que tem te ajudado a não desistir? O que te faz manter a esperança? Como você tem mantido a força para seguir adiante, né? Então, pode ser que a partir desta pergunta, uma pergunta que abre amplificações e não se fecha no problema clínico, na descrição desse problema clínico, pode ser que a família passe a cooperar e a colaborar, né, no sentido de criar novas saídas e construções de encontros mais criativos e menos reatividade. Então, aí você tem um convite a mais hospitalidade no discurso e menos hostilidade entre os participantes do diálogo clínico. Tá? Então, uma questão bem importante é tentar não reificar que existe um lugar de um desenvolvimento normal e um desenvolvimento anormal, né? Então, a construção da questão da noção de normalidade, ela não deve ser coisificada, tá? Porque essas noções de desenvolvimento normal ou desenvolvimento patológico, anormal, elas se modificam em diferentes contextos sócio-históricos, né? Então, a gente deve, então, compreender, elas devem ser tomadas, então, como uma produção humana, uma produção interhumana, e não como coisas em si, tá? E, desse modo, então, essa perspectiva, né, sistêmica construcionista social, ela se diferencia das abordagens mais individualistas do desenvolvimento, questionando, né, as verdades universais e essencialistas, e questionando, então, as metanarrativas. O que são as metanarrativas? São os grandes discursos que tentam abarcar todo o sofrimento humano por um núcleo duro de verdade. Então, aqui a gente, ao invés de buscar uma compreensão universalizante, você explora. Então, nesse diálogo e aplicação disso aos diálogos clínicos, o terapeuta ele está junto explorando possibilidades, explorando formas de descrição que levem a pessoa à criatividade e não à reatividade, tá? E esta visão, como eu falei, ela é eminentemente contextual, ela considera, então, o impacto do ambiente, dos contextos, questionando a noção de identidade como algo fixo. Então, self também não é um pacote pronto de traços de personalidade como algo fixo, algo imutável ao longo do tempo, nem algo autoconstituído, tá? Então, assim, essa visão, ao contrário, ela explora como se deu a construção dessa normatividade sem ficar preso ao dogmatismo, ao conservadorismo reativo e acrítico. Então, vejam que aqui existe um contexto de uma prática política aqui, então, de empoderamento, inclusive das vozes oprimidas no sistema familiar. Então, as vozes das mulheres, dos negros, dos gays, dos deficientes. Então, todos esses lugares das múltiplas opressões, né? Então, você dá voz, né? E você questiona, então, esse discurso de exclusão, assim, colocando um foco de que saúde deve ser explorada a partir de uma visão de contextos e processos, como eu falei, né? E analisando as estruturas e os poderes imbricados, as formas de opressão sócio-históricas, como o racismo estrutural, o sexismo,
o capacitismo, etarismo, todas essas formas de exclusão dos discursos aí de essas vozes excluídas no diálogo familiar. Através, então, dessa perspectiva ética política, né, é possível buscar nessas conversas clínicas uma construção mais horizontal, como eu falei, mais democrática, empoderando na tomada de decisão, inclusive dos tratamentos, tá? Então, por exemplo, vou dar também um exemplo clínico. Se você passa a considerar medicação num contexto clínico, encaminhamento para um psiquiatra, ou a construção de uma internação no equipamento de saúde mental, um CAPS, ou uma internação fechada em hospital psiquiátrico, seja lá o que for, todos esses recursos, né, você tenta articular recursos de uma forma não autoritária. Então, as tomadas de decisão, inclusive as conversas em torno do diagnóstico, se é que vão haver conversas usando essas descrições de diagnóstico, elas devem ser co-construídas, uma decisão compartilhada, né? A tomada de decisão mais horizontal, não atendendo aos discursos hegemônicos e aos interesses não explicitados. Por exemplo, com os interesses econômicos da indústria farmacêutica ou da institucionalização, as grandes instituições, a opressão na área de saúde mental, né? Então, tudo isso passa a ser questionado para que ele seja usado, que ele não tem que ser desconsiderado. Então, se essas ferramentas de práticas de tratamento são úteis, elas devem ser co-construídas num agenciamento, né, com que o paciente possa ter agência e participar tomando decisão, né, fazendo uma construção a várias mãos, né? E aqui, se a gente pensar, na minha pesquisa, né, como eu trabalho com o foco, a pergunta em torno dos riscos e as potencialidades dos usos das técnicas digitais por crianças e jovens, a gente pensar que tanto as potencialidades como os riscos, eles são construídos a várias mãos. E eles são uma construção que a gente não deve, então, como eu falei, reificar a noção de risco, a noção de risco juvenil. Quando eu estou falando da noção de risco, esse termo, quando a gente questiona essa construção de grandes termos, né? Quando eu falo aqui de riscos e problemas clínicos, a gente deve ter cuidado com a linguagem também para não essencializar a própria noção de risco, né? Porque muitas vezes o que aparece são facetas de potencialidades, múltiplas facetas de risco. Então, são várias formas de uso, e essas construções, tá, elas são noções construídas em conjunto, tá? E essa construção se dá na linguagem e na ação conjunta entre os múltiplos participantes da conversa clínica. Então, a gente também tem a compreensão de que o fora do consultório também tem uma participação aqui. Existe uma frasezinha interessante da gente pensar que a família dentro da sala do consultório não é a mesma família da sala de jantar, né? Então, quais formas de ação, né, que componentes eles trazem da linguagem corporificada, da sua participação, né, na conversa clínica, que podem contribuir para essa criatividade nos espaços da prática da vida, né? Então, as noções do desenvolvimento, né, elas não devem ser, como eu falei, objetificadas por discursos meramente técnicos, distanciado das práticas de vida das pessoas. Então, em algumas perguntas, o terapeuta pode ele pode fazer convites, né, a que a pessoa fale como isso tem aparecido na sua prática. O que da sua prática tem mostrado formas de enfrentamento, inclusive, né? O desenvolvimento saudável, ele não deve ser, então, formatado por teorias prévias, né? Então,
a prática de vida das pessoas, ela já traz uma forma de lidar com educar crianças e bebês, ou jovens, ou adolescentes, né? E o terapeuta, ele vai a esse lugar, ele parte de um lugar da experiência, a experiência, em que lugar da experiência a família está? Em que lugar da experiência essa mãe, vamos pensar, por exemplo, uma mãe refugiada, um casal monoparental, desculpa, uma família monoparental, uma família homoafetiva, uma família que não tenha um cuidador único, ou que você não tenha, inclusive, uma concepção de uma díade estabelecida, em que participam, por exemplo, a creche, em que as próprias instituições de cuidado de crianças e jovens, né, e dos bebês, inclusive, né, em que se tem essa compreensão que o desenvolvimento se dá por todos esses múltiplos cuidadores, né? Então, existe também a percepção política de que os vocabulários na psicologia, muitas vezes, essencializaram o cuidado partindo de um cuidador único do sexo feminino, né? Então, aqui, essas teorias que falam de uma forma muito fechada em a mãe, né, estão também essencializando que o cuidado tem que partir de uma cuidadora única, mulher, né, e não de, inclusive, esse agenciamento de vários cuidadores, né? Interessante que em inglês lá fala caregiver, né? Talvez é bem interessante pensar assim, aqueles que dão cuidado, né? Porque não precisam necessariamente ser uma figura de mulher. Então, a tendência é não essencializar, buscar o questionamento e a desconstrução desses lugares das essências prévias, promovendo diálogos, explorando esses posicionamentos morais ao longo do desenvolvimento, buscando o lugar da experiência em cada família, em cada casal, né? Nessa construção dos problemas e também da construção das formas criativas de enfrentamento, de resiliência, né? Relativizando, mas aqui a gente não está falando de um relativismo moral irresponsável, ao contrário, nos situando nessa ética relacional. Então, é uma posição que requer uma atitude de compromisso, tá? Porém, mais uma vez, falando, sem reificar uma lógica de universalização. Eu vou fazer um parêntese mostrando como que isso se diferencia de um paradigma psicanalítico mais freudiano inicial, né? Eu só estou fazendo um parêntese, é claro, estamos falando de paradigmas diferentes, mas alguns comentadores, por exemplo, ainda dentro desse parêntese, alguns comentadores acreditam que o Winnicott se interessou pela prática de vida, né, pela construção da relacionalidade num ambiente de cuidados, sem pensar na posição de universalização, apesar de que ele não desconsiderou a importância daqueles conceitos, né, psicanalíticos como o Édipo, ou inconsciente, transferência contra transferência, aqueles princípios fundamentais, mas de algum jeito ele relativizou essa lógica de universalização, tá? Ele relativizou a psicanálise mais determinista, tá? Bom, aí chegando aqui a uma compreensão, né, um raciocínio de como o desenvolvimento do self ocorre para essa visão sistêmica construcionista social, um autor, né, o Gergen, que ele é um psicólogo social da Filadélfia, né, ele traz um interessante, o que ele chama de uma metáfora visual. Gergen ele vai falando, então, das questões a minha interação, eu e o outro, numa matriz relacional. Então, com o outro, através do outro, pelo outro, junto com o outro, eu me constituo, né, numa matriz de ações conjuntas, tá? Então, ele vai falando aqui. Então, ele vai introduzir, então, o que ele chamou de uma metáfora do ser múltiplo, ou a metáfora da asa da borboleta. Então, vejam, aqui na direita tem uma asa de borboleta, e na esquerda, em amarelo, tem o que eu vou chamar que é um veio
é uma folhinha, uma veia da asa da borboleta. Então, tudo principia em relações, né? Uma relação, se a gente considerar isso aqui, existe aqui uma dialética relacional, existe o outro que me posiciona e eu me posiciono frente a esse outro, junto com esse outro, né? Nessa ontologia relacional, como eu falei. Então, eu vou me constituindo, né? Então, se a gente pensar que, trazendo o exemplo desse eu para o bebê, então acompanha aqui na esquerda a imagem de amarelo, né? Então, esse eu em formação, tá? Esse eu em formação, que ele é uma emergência junto com a mãe, com o ursinho. Interessante que aqui, sem trazer, né, sem mencionar explicitamente a teoria psicanalítica, mas Gergen fala um pouco da influência da psicanálise americana, psicanálise relacional, que teve uma influência nos primórdios dessa compreensão da gênese do self, né? Ele também vai falando de entes humanos e entes não humanos, os cuidados ambientais, o ursinho, os pais, os pares, os grupos que progressivamente então vão surgindo esses outros veios, né? Como eu falei, os veios dessa asa da borboleta. Então, se vocês acompanharem aqui na direita, então essa formação, esse eu em formação, eu aqui coloquei eu e self, é claro que isso vem da tradução do inglês, então eles estão utilizando essa para denominar um self em formação, mas essa progressão ao longo do tempo, né, nessas ações conjuntas da mãe com seu bebê, com o pai, com o ursinho, os irmãos, os outros familiares, então já vem aqui as relações com outros familiares, a escola, os livros, então aqui vejam, a gente está falando também aqui dos entes, dos ambientes de cuidado, né? São entes não humanos, os pares, os professores, as figuras das mídias, as ideologias, os parceiros amorosos, os partidos políticos, as teorias políticas, o posicionamento no trabalho, as comunidades, as instituições, a classe social, os filhos, os objetos da construção nas artes, ou alguma crença ou divindades. Então, toda essa progressão ao longo da linha do desenvolvimento que contribui, é nessa relação e nesse diálogo corporificado que eu me constituo, né, com o outro, e Gergen, então, ele completa a imagem, formando, eu acho essa uma metáfora bem bonita, ele vai falando, quando no consultório ou no diálogo humano, com o outro, você traz a voz do outro internalizada, aí fazendo aquele parêntese, comentando, fazendo só um comentário em relação à teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica é um vocabulário bastante importante, o uso da palavra objeto, o objeto interno. O construcionismo social não usa esse termo, eles têm preferência por falar a voz internalizada do outro. Então, se a gente pensar aqui nessa dupla de diálogo, quando você junta as duas asas de interação, né? Eu e o outro, o terapeuta e o cliente, ou o educador e o educando. Então, as múltiplas possibilidades, né, de encontro, né? Esse encontro, que é um encontro na ação conjunta, essa linguagem viva, essa linguagem corporificada, eu trago também os meus recursos e resquícios dessas construções, que incluem o meu passado, o meu presente e as minhas possibilidades futuras. Então, Gergen toma um cuidado, ele gosta de se referir a essa imagem como uma metáfora visual mais do que um modelo. E por quê? Ele tem uma preocupação aqui de não cristalizar ou tornar isso uma explicação essencial estanque. Então, ele vai falando que isso tem um dinamismo, né? Como se fossem os meus múltiplos eus e os múltiplos eus do outro, esses selves múltiplos nesse encontro através de diálogos corporificados. Eu acho interessante, aí fazendo também
sem aproximar, buscando uma fusão. São paradigmas diferentes, mais ou menos como eu falei, né? É importante a gente ter essa dimensão. Mas eu também acho interessante a gente pensar. Aqui nessa linguagem corporificada, existe a possibilidade de brincar, o meu brincar e o brincar do cliente. O brincar do educador, o brincar do educando. Essas múltiplas possibilidades de encontros criativos, do brincar no diálogo humano. Tá? É claro, sem aproximar para a síntese dessas duas formas, que são formas distintas, né? São paradigmas distintos. Bom, então, para Gergen, ele acha que essa construção, né, visual que ele fez está cheia de sentidos, de plasticidade, então ele vai aproximando isso de uma poética relacional. Então, como eu falei, então, assim, há alguns pontos, né, de ressonância, de sintonia. Se a gente lembrar, são teorias diferentes, de novo, estou sendo bem enfático nisso. Agora, o próprio Winnicott fala, né, ele faz uma distinção entre conhecimento científico e conhecimento poético, né? Então, aqui o construcionismo social, sendo um outro tipo de forma de raciocínio, ele está falando, então, dessa poética da relação, nesses diálogos corporificados, nessas ações conjuntas, né? E que essas ações, elas se dão com interações ao longo do ciclo vital, né? Também com entes não humanos, né? Os brinquedos, o urso de pelúcia, os filmes, as músicas, os computadores. Então, isso aqui tem uma importância no meu projeto de pesquisa, pensando em que momentos, né, o encontro aí com personagens da mídia, ou com os aplicativos, ou com os videogames, ou com a própria internet, quanto que eles facilitam diálogos humanos, né? Como se dá a poética relacional, como se dá, então, a estética da relação, a ética da relação, através desses encontros. Então, em que momentos os computadores podem perpetuar opressões, né? Em que momentos a gente pode usar o computador para bullying, para racismo, para homofobia, para posicionamentos autoritários, né? Posicionamentos fascistas, posicionamentos de exclusão, quer dizer, toda essa questão, né, de uma estética, mas também de uma política e de uma ética, né? E como essa relacionalidade ela se dá em múltiplas dimensões, né? Então, uma das questões que eu tenho construído na escrita do meu projeto é falar dessa multidimensionalidade. Então, Gergen, esse modelo, né, ele não quer chamar de modelo, ele chama de metáfora visual, né? Ele está mostrando, então, essa multidimensionalidade, né, em torno das experiências. E Gergen ele faz um comentário bem interessante de que todas essas vozes internalizadas do outro, né, elas podem permanecer como resíduos, mas elas podem podem operar como recursos ao longo do ciclo vital. Interessante que isso aqui, então, contempla a questão da resiliência, as formas de enfrentamento. Então, para a gente pensar, em alguns momentos, as telas, ou esses meios aí, nos objetos culturais, esses objetos computacionais, como a internet, os videogames, eles também podem ser geradores de recursos de criatividade, né? Então, no diálogo clínico, é bem interessante que a gente possa explorar, antes de se aproximar com um olhar explicativo, que a gente possa explorar com perguntas apreciativas. Me conte como é ser um gamer, me conte como é ser um influencer, né, na sua experiência, né? Então, isso aqui mostra, então, uma posição de uma curiosidade, relacional, a curiosidade na ética, né, nessa prática da empatia na relação terapêutica, né? Bom, eu estou quase concluindo, depois a gente pode querer ouvir perguntas e que a gente possa dialogar.
E desde os anos 1994, o Gergen, né, ele foi um autor que teve uma preocupação. O que essa ótica construcionista social, essa sistêmica, né, de novo paradigma, o que ela pode contribuir, né, para as noções do desenvolvimento humano, né? E ele já coloca assim que aqui a gente tem a gente passa a enfatizar, deixando claro, né, esse papel constitutivo das relações ao longo do histórico de vida. Então ele vai falando assim, a gente deixa de enfocar os opostos da ontogenética versus impacto do ambiente. Ou seja, a gente não vai situar eu e o outro como oposição binária, o indivíduo e o ambiente como oposição binária. Então, indivíduo e ambiente, né, e eu e o outro, né, numa interação, né, com múltiplas influências, né, e sem quedar em opostos ao longo do desenvolvimento, né? E assim você passa a priorizar, né, nesse enfoque. Oi? Alguém levantou a mão, gente? Eu acho que alguém levantou a mão, deixa eu ver que... Foi um comentário no chat que fizeram. Oi? Foi um comentário que fizeram no chat. Começaram no chat, tá. Ainda está compartilhando, gente? Sim, sim. Pode sim. Mas está na tela grande? Sim. Ainda está na tela grande, né? Tá. Agora eu não sei aqui se vai... Só um momentinho. Porque eu acho que aqui, para mim... Então, eu falei o ambiente e o indivíduo, né? O eu e o outro nesse fluxo e nessa dialética, e não na inspiração, assim, na noção de um eu autoconstituído, né? Então, a constituição humana que passa a emergir a partir de uma matriz de relacionamento nesses processos, né, de constituição múltipla. Agora, vejam, quando ele fala aqui os processos e a matriz do relacionamento sem um propósito explicativo, sem uma causalidade formal. Porque muitas vezes, quando a gente fala da relacionalidade, algumas pessoas podem resvalar em explicações diretas, tipo, isso gera aquilo. Outro dia eu vi um escrito, uma pessoa falando assim, a mãe narcisista gera tal coisa. Então, vejam, aqui nessa visão construcionista social, a gente evita, então, a ótica de culpabilização e a gente evita também as explicações simplistas numa lógica empobrecida, né? Mas aqui você proporciona a exploração do pensamento complexo, a causalidade recursiva, e não a causalidade simplista, tá? Então, não seria uma causalidade formal do tipo isso gera aquilo, né? Mas a matriz do relacionamento, ela é fundamental, mas ela está inserida em outros disparadores do psiquismo, tá? E então, o disparador do desenvolvimento não está unicamente no interno, na mente individual do bebê. Então, vejam, considera-se como significativa a relação mãe-criança, sem, contudo, submergir na consideração da mente individual, vejam, mente individual. Talvez a gente está falando aqui algo como o Winnicott, o Winnicott, que não existe o bebê sem o seu ambiente, né? Então, essa mente individual do bebê, ela não é disparadora do desenvolvimento psíquico, tá? Então, essa mente, ela passa a ser formada em ambientes de cuidado. Vejam que aqui, de novo, sendo paradigmas diferentes, mas aqui eu encontro, isso é a minha interpretação, né? Eu encontro aqui uma ressonância de que você não fala de uma individualidade autoconstituída no bebê, tá? E só que a compreensão dos processos de sociabilidade, ela não fica restrita somente
as relações dentro da família, dentro da comunidade, ou a relação com os pares. É muito comum que, muitas vezes, a gente tome um olhar determinista, por exemplo, o que gera cyberbullying, né, o bullying nas redes sociais e tal. E a gente começa a dizer, o raciocínio culpabilizante, muitas vezes a gente se volta a falar que a culpa é de indivíduo unicamente. Então, dos professores, a culpa é dos pais, e fica, né, difícil formar parcerias de transformação, um processo de transformação a múltiplas mãos, né, a várias mãos, né, porque esse discurso fica empobrecido nessas causalidades simplistas, causalidades, nas unicausalidades, não na multidimensionalidade, como eu falei, né? Então, é interessante que nessa visão construcionista social, você pode apontar amplas, nessas esferas de processo de sociabilidade, né? Você está apontando também processos na sociedade e na cultura, como, por exemplo, os âmbitos da tecnologia, o âmbito político, o âmbito educacional, o âmbito econômico. Então, de novo, eu acho uma coisa importante de frisar, é muito importante que nas reflexões, né, sobre a criação dos problemas clínicos, os problemas também do desenvolvimento, que a gente pense naquelas categorias fundamentais, né, como classe social, raça, gênero, orientação sexual, capacidades, né, de desenvolvimento. Então, para a gente não resvalar naquelas estruturas opressivas, que ao contrário, que a gente possa gerar uma clínica onde caiba a criatividade e caiba a inclusão dessas múltiplas vozes, que a gente possa incluir as vozes dos deficientes, as vozes dos GLBT, as vozes das mulheres, dos negros, indígenas, né, para que a gente possa ter uma prática que tenha uma reflexão sobre essas estruturas de opressão, que não são apenas estruturas ali de uma perspectiva do dentro da família, porque muitas vezes as pessoas falam, o problema está no casal, o problema é o pai e a mãe, e você resvala, então, nessa visão apenas de um microsocial, ou você fala, o problema é naquela comunidade, naquele bairro, naquela página da internet, naquele site que a pessoa, naquela comunidade de jogadores. Então, muitas vezes a gente pode analisar, né, as estruturas, inclusive, econômicas, até dos criadores de meios digitais, como é que eles se posicionam frente à ética quando eles desenvolvem games ou sites ou plataformas, né, que dão margem a discursos de ódio, discursos de práticas de risco em que você pode comprar droga, em que você pode propiciar um discurso de pró-anorexia, pró-suicídio, né? Então, esses questionamentos mais amplos, inclusive, deve abranger a indústria das mídias, né? Os desenvolvedores, os políticos, né? Essas políticas também, né, a criação dos meios digitais e como isso precisa, em alguns momentos, de uma regulação, né? Interessante que a própria Unesco tem uma pesquisadora bem importante que idealizou o Kids Online da Europa e o Kids Online do Brasil, que ela atualmente se coloca que é importante que exista a regulação dos meios digitais, mas não uma regulação como censura prévia, né? Mas como uma construção de ética também daqueles desenvolvedores da indústria das mídias, né? Então, não é tudo responsabilidade que a gente possa culpabilizar pais ou educadores, senão fica esse jogo de passar uma batata quente, e aqui a gente está falando dessa construção, né, de uma corresponsabilização, né, formando parcerias, né, e com menos reatividade, né? Então, eu acho que isso faz bastante sentido na clínica, né? E aí, concluindo, né, vou abrir para a gente falar, então,
o quanto que o construcionismo social ele não é um discurso único, ele é um discurso abrangente, que, como eu falei, ele parte essa visão questionadora do próprio pensamento científico, né, o questionamento das verdades essenciais. Então, se a gente está preso a verdades universalizáveis e verdades essenciais, o núcleo duro da verdade, a gente fica restrito a um processo estanque. Então, aqui a gente busca pensar as verdades transitórias e as verdades locais. Então, como isso faz sentido para o desenvolvimento do seu filho, com o histórico de vocês, nessa família, nessa construção ao longo da trajetória de vida. Me conte, né? Então, o terapeuta, mais do que se colocar de uma maneira prescritiva, né? Então ele não se coloca de uma maneira prescritiva como detentor do poder. Qual é a melhor maneira de educar crianças ou adolescentes ou de cuidar de bebês? Nada disso. Então, ao invés de ser prescritivo, né, esse olhar apreciativo, esse olhar empático, né, se coloca numa geração de diálogos, né, e esses diálogos, essa exploração através de perguntas, né, com curiosidade empática, elas podem ser úteis para a área de psicologia do desenvolvimento, né? Então, a compreensão não é apenas na linguagem, como linguagem significante, mas pensar na relacionalidade com os aspectos turbulentos, os aspectos complexos, um fluxo constante. Por isso, a vida de relacionamentos ela não se explica por verdades estanques, por verdades com V maiúsculo. Então, é bem importante que a gente explore as verdades locais, essa construção de conhecimento nesses diálogos humanos, esses diálogos corporificados. E vejam que está sempre presente aí a importância dessa corporeidade também no diálogo clínico, né? O olhar, o tom de voz, o tônus, a vitalidade do corpo, né? A vitalidade do brincar, né? Toda esse componente de uma linguagem corporificada, tá? Que faz parte, então, da compreensão do desenvolvimento. O foco, então, para Gergen, isso é uma expressão do Gergen, não é apenas no self individual, mas um self dentro de processos de relações, tá? Então, é fundamental, então, a participação da matriz relacional. Essa perspectiva, ela pode ampliar a nossa forma de compreensão, a inteligibilidade sobre o desenvolvimento de crianças e jovens, e ela não se posiciona como uma verdade, como a melhor versão de como educar crianças e jovens. Ao contrário, ela se coloca num processo de reflexão contínuo, né, em que múltiplos agentes possam participar dessas conversas sobre o desenvolvimento, sem que os especialistas tenham a melhor versão da verdade, sem que eles tenham a melhor versão de como se dá o desenvolvimento saudável ou menos saudável, né? Então, para que isso possa ser colocado de uma forma útil, criativa, né? E não para que isso não reproduza uma metanarrativa, uma grande explicação que acaba virando um discurso, às vezes, de culpabilização, né? Então, a visão do desenvolvimento, quando você traz isso para as práticas com família, você busca empoderar os participantes daqueles seus pequenos saberes. Esses pequenos saberes, essas pequenas narrativas, essas pequenas conversas, né? Elas trazem formas criativas, né? E formas de empoderamento, né? Que são úteis, né? Para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, aqui, gente, como eu sei que vocês são... a gente está aqui numa conversa heterogênea, com pessoas que estão em lugares diferentes da formação de cada um, em relação alguns já conhecem, eu estou vendo aqui na telinha que tem pessoas que já são da área das terapias de família, mas para as pessoas que estão principiando, com essa curiosidade para iniciar, eu frisei aqui em amarelo 2 livros bem introdutórios. Então, tem esse livro do Kenneth Gergen e Mary Gergen,
Construcionismo Social, um convite ao diálogo. Esse é um livro bem fininho, é bem introdutório mesmo, com a linguagem, inclusive, para pessoas que não são só terapeutas, que ele tem um capítulo sobre as práticas na terapia, as práticas em educação, as práticas em diálogos organizacionais, né? E, para quem tem interesse na área clínica, um livro também maravilhoso é da Harlene Anderson, que é Conversações, Linguagens e Possibilidades, que ela é uma professora do Texas, que tem vindo bastante ao Brasil, né? E é um autor assim, da área clínica com muitas contribuições aí. Então é isso, gente. Eu queria encerrar, então, para a gente... Eu queria agradecer o Cândido, né, uma apresentação ampla, geral, compreensível, direta, né? Então eu vou fazer só alguns comentários e daí abrir um pouco para o público em geral, para que vocês possam intervir também. A primeira coisa que chama a atenção na apresentação que Cândido faz da teoria sistêmica é, de fato, a sua amplitude, uma tentativa de não redutibilidade, de consideração das múltiplas causalidades dos fenômenos, né? Uma tentativa também de não realizar práticas opressivas, práticas de reducionistas, né? Então, aparece, né, como a teoria sistêmica, da maneira como o Cândido colocou, ela se apresenta como um sistema amplo de compreensão das mais variadas determinações, que garante as liberdades singulares, as singularidades de cada um. E, nesse sentido, ela apresenta um sistema muito convidativo para que a gente o utilize, ou que a gente, quando ouvimos isso, claramente, todos nós que não temos um pensamento religioso nem fundamentalista, seja dentro da ciência, seja fora, né, nos caminhamos em direção a abraçar todas essas concepções, né? Isso é verdade. Agora, isso é um elogio à teoria sistêmica, né? Então, que eu colocaria. Do lado do elogio, agora eu vou colocar algumas questões críticas, né, que eu faria aos pensadores deste ponto de vista sistêmico de terceira geração, que é o ponto mais amplo. Em primeiro lugar, a coisa que eu quero apontar é que está claro que a teoria sistêmica defende o ponto de vista heurístico na ciência, ou seja, as coisas não têm verdades absolutas, elas são úteis ou não para resolver problemas, elas são úteis ou não individualmente, elas são úteis ou não socialmente, né? E a critério não é a verdade, mas se aquilo é correto para resolver problemas. E eu diria que esse ponto de vista heurístico não é prerrogativa das teorias sistêmicas. Ele está presente na física, ele está presente em uma série de outras ciências, né? Dentro da psicanálise, às vezes, tem psicanalistas que são religiosos e, digamos, impõem uma certa verdade reducionista, mas tem uma série de outras, nas mais diversas vertentes, né, que se colocam também dentro desse ponto de vista heurístico, e isso na psicanálise, na psicologia analítica, não é uma prerrogativa propriamente nem defesa nem ataque à psicanálise nesse sentido. Uma descrição de que nós temos essas posições em todas elas. Bom, a pergunta geral que eu faria a esta postura da teoria sistêmica é a seguinte, e aí fazendo só uma pergunta que eu acho que consolida e sintetiza a minha pergunta para esse sistema. Há ou não há um modelo ontológico do que é o homem? Há ou não há uma ideia de saúde sobre o que é o homem? Isto não significa que, havendo uma ontologia, um modelo do que é o homem, uma consideração do que é o homem,
nem havendo um modelo de saúde, que essa saúde ou essa ontologia sejam normativas, ditatoriais, oprimam o ser humano, né? Vou falar de duas noções de ontologia que são conceituais, há uma certa objetividade, mas não são normativas. O ser humano é ser com o outro, que você encontra na filosofia, que você encontra em algumas perspectivas da psicologia e da psicanálise, né? Uma noção de ontologia assim, que não é normativa. E ainda que haja uma especificidade. Outra, há noções de saúde que são normativas. Saúde é um ser humano heterossexual, que tem um conjunto de valores assim, assim, assado, normativo, ok. Mas há noções de saúde que são mais próximas de uma ética, né? Faz parte da saúde ser criativo, ser mais ou menos espontâneo, né? Ser responsável pelos seus erros e pelos seus acertos, né? Então, quando eu vejo a teoria sistêmica, eu digo, olha, temos um problema, porque não é possível fazer intervenções e entendimentos sem teoria. Portanto, né, é necessário, eu pediria a um teórico sistêmico que me dissesse qual é a sua teoria do desenvolvimento, como é que você pensa o desenvolvimento, porque nós não podemos viver num sistema onde tudo é tudo, nada é nada, né? Tudo é relativo, né? Essa noção de que tudo é narrativa, no limite, o delírio é narrativo, a realidade é narrativa. Você não tem mais realidade, você não tem mais, você só tem discursos, né? Isso é uma crítica não só a, digamos assim, do que eu entendi aqui um pouco que Cândido estava falando da teoria sistêmica. É uma crítica, por exemplo, a Lacan, evidentemente, onde tudo é discurso, tudo é linguagem, e a realidade, o corpo, os desenvolvimentos, a relação efetiva, real, eu-outro, acaba se evanescendo em função do discurso, por assim dizer, né? Então, é nesse sentido que eu colocaria uma coisa assim. E um último comentário epistemológico que me parece que, se uma coisa curiosa, que eu acabei estudando história da física, tem aquele cara Hertz, que é um cara da física, né, tal coisa funciona com tantos Hertz, alguma coisa assim, que ele tentou fazer uma física sem a noção de causalidade, que ele só via a relação entre as coisas, né, quase que, e tentou fazer isso. Algumas coisas deram certas, não. Mas por que eu lembrei isso? Porque parece que a teoria sistêmica foca a sua questão nas relações. Relações eu-outro, mãe-criança, adulto-criança, eu-sociedade, determinações, eu-coisas, né? E eu acho que isso seria uma grande vantagem da teoria sistêmica. Agora, qual é a direção? Qual é a direção da intervenção? O que um terapeuta, aonde um terapeuta sistêmico quer chegar quando trata de um psicótico, quando trata de uma família, quando trata de uma relação mãe-bebê, né? E essa pergunta, aonde se quer chegar, acaba, digamos, num certo sentido, querendo ou não, né, expressando alguma coisa que é um modelo ontológico, um modelo de homem, um certo modelo de saúde, um certo modelo de desenvolvimento, sem que isso signifique opressão, verdade com V maiúsculo, né? Sem que isso signifique todos esses elementos assim. Bom, que nós são questões para a gente, pontos iniciais para a gente fazer uma discussão, e eu só queria fazer esses apontamentos e abrir para Cândido e para todos os outros fazerem as suas intervenções aí, e perguntas, para a gente seguir no nosso diálogo, né? Ok. Muito bem colocado, Leopoldo, porque são amplificações e áreas que permitem diálogo e troca entre, apesar de serem paradigmas distintos, né? Eu acho que pelo olhar não excludente, através dessas lentes do construcionismo social, né? Você pode dialogar com outras formas de compreensão do desenvolvimento. Então, eu acho que não é só a sua percepção, Leopoldo, mas, assim, eu tenho estudado aí
no projeto, sobre esse diálogo entre psicanálise e sistêmica, por exemplo, eu encontrei uma autora que ela faz até outros questionamentos. Ela vai falando, bom, mas essa teoria, essa terceira geração, que fala das práticas narrativas, a questão dos diálogos, de algum jeito, é como se você também pudesse incorrer numa compreensão de que, na clínica, nas experiências que aparecem nas práticas clínicas, como se essas experiências fossem facilmente acessadas pelo diálogo. Então, essa autora, ela vai falando assim, talvez a psicanálise iluminou algo que mostra que há lugares que a psicanálise vai chamar de inconsciente, algo que não é formulado, às vezes, na linguagem, né? Inclusive a questão do pré-verbal, né? E esses discursos sobre família, esses discursos sobre os diálogos sistêmicos, né, ainda não têm colocado claramente onde se situam essas visões, né, não acessíveis, não formuladas na linguagem, essas vivências, essas experiências. Aí tem um aspecto interessante, então, uma única, né? Qual é a posição da noção de inconsciente dentro da teoria sistêmica? Né? Esse é um ponto importante e não diz respeito só à psicanálise, porque não é só a psicanálise que se referiu à existência de determinações inconscientes na vida afetiva, social, na vida grupal, na vida individual, na vida relacional, né? Então isso é um elemento, talvez, de história da psicologia, da psiquiatria, né? Interessante a ser considerado aí, né? Eu me lembro um pouco de uma conferência de Daniel Stern, se referindo a Lebovici, e de como Lebovici, na sua prática clínica ampla e livre, né, às vezes usava certas coisas da teoria sistêmica, às vezes usava certas coisas da psicanálise, às vezes até mesmo da teoria comportamentalista, né? Compondo, digamos, certas práticas objetivas que teriam uma tonalidade sistêmica, comportamental ou psicanalítica, né? Não a mesma, uma hora outra, visando determinados objetivos, né? Então isso, talvez das teorias, dos paradigmas colocados, a teoria sistêmica seja a que apresenta o sistema holístico maior, mais amplo, que considera todos os elementos. As outras formulações parece que não apresentam assim. Por um lado, a sua grande vantagem, e por outro lado, também um problema. Porque na hora que você vê todos esses, você não pode abordar todos ao mesmo tempo. Né? Tem dificuldades de operacionalização. Diríamos aquela contradição terrível que vive o cara que vê a realidade com um telescópio, astrônomo, e o que vê com um microscópio. Né? Então, acho que nós teríamos... não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Talvez a noção de qual é o problema a resolver nas situações possa dar uma diretividade da ação clínica, seja para o terapeuta sistêmico, seja para o psicanalista, seja para o psicólogo comportamentalista, quer dizer, qual é o problema a ser resolvido numa dada situação. Né? Chega uma criança que está viciada em videogame, esse é o problema, como que isso é? Como que é a intervenção para resolver este problema? Bom, mas abro, então, para que todos possam seguir, perguntar, comentar, senão eu e o Cândido vamos seguir aqui falando o tempo todo.
Talvez enquanto as pessoas vão pensando um pouquinho, então eu vou colocar mais 2 questões para o Cândido, assim, de esclarecimento. A noção de transferência é uma noção presente dentro da teoria sistêmica? A noção de inconsciente, eu já falei, faria a mesma pergunta. E essas 3 coisas, como a teoria sistêmica descreveria, não teorizaria, né, o que é a presença do inconsciente, o que é o lugar da sexualidade, e o que foi que eu falei agora? E a noção de saúde e de transferência, né? Como que esses elementos estão presentes a simplificar a questão. Freud faz a seguinte afirmação: todo aquele que considera transferência e resistência deve ser considerado um psicanalista, mesmo que chegue a conclusões diferentes das minhas. Freud diz isso em 1914, né? A pergunta é para a teoria sistêmica, não exatamente para Cândido, mas Cândido como um cara que conhece a teoria sistêmica. Transferência é um conceito presente? Resistência, no sentido de dificuldade de acessar as determinações inconscientes de um modo de ser, estão presentes na teoria sistêmica? Então, Leopoldo, do que eu tenho aprofundado, ido em busca de referências com esses pontos, né? Esses pontos que você está falando são pontos bem relevantes, inclusive que podem mostrar limitações desses distintos paradigmas. Isso aponta para limitações na teoria psicanalítica e limitações na teoria sistêmica construcionista social, né? Mas, a princípio, se você passa a pensar em inconsciente como metanarrativa, como uma melhor versão das questões humanas, o núcleo duro de verdade, esse determinismo duro, né? Mais da ortodoxia, um pouco mais de uma teoria clássica, né? Você vai encontrar, então, que aí esses dois paradigmas se tornam... você não consegue conciliar, são irreconciliáveis, porque você esbarra